O perigo de abandonar a fé. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança, e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mau. Carta aos Hebreus, capítulo 6. Assim vamos em frente, a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. O ensinamento a respeito dos batismos e da cerimônia de pôr as mãos sobre os cristãos e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente. E se Deus quiser, é isso o que faremos. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinhos não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. A certeza da promessa de Deus. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Ele disse a Abraão: "Eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes." Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele, e o juramento acaba com qualquer discussão. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido que jamais mudaria a sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós, e ele se tornou para sempre o grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Isaías, capítulo 9. O príncipe da paz. Mas a aflição dos que estiverem sofrendo vai acabar. No passado, Deus humilhou a terra das tribos de Zebulon e de Naftali, mas no futuro, ele tornará famosa essa região, que vai desde o mar Mediterrâneo até a terra que fica no lado leste do rio Jordão, isto é, a Galileia dos pagãos. O povo que andava na escuridão viu uma forte luz. A luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Tu, ó Deus, aumentaste esse povo e lhe deste muita felicidade. Eles se alegram pelo que tens feito, como se alegram os que fazem as colheitas ou como os que repartem as riquezas tomadas na guerra. Tu arrebentaste as suas correntes de escravos, quebraste o bastão com que eram castigados. Acabaste com o inimigo que os dominava, assim como no passado acabaste com os midianitas. As botas barulhentas dos soldados e todas as suas roupas sujas de sangue serão completamente destruídas pelo fogo. Pois já nasceu uma criança, Deus nos mandou o menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito, desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. A ira de Deus contra o povo de Israel. Deus anuncia que vai castigar o povo de Israel, os descendentes de Jacó. Todo o povo de Israel e todos os moradores de Samaria sabem o que ele vai fazer. Orgulhosos e vaidosos, eles dizem: caíram as casas feitas de tijolos, mas nós as construiremos de novo com pedras. As vigas de madeira de figueira brava foram cortadas, mas agora vamos usar vigas de cedro. Por isso o Senhor atiça os inimigos deles e manda que os ataquem. A Síria, a leste, e a Filisteia, a oeste, abriram a sua boca para devorar o povo de Israel. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. O Senhor Todo-Poderoso castigou o seu povo, mas eles não se arrependeram, não voltaram para Deus.
Portanto, num dia só, o Senhor vai cortar a cabeça e o rabo do reino de Israel, como se faz com um animal. Vai derrubar as palmeiras e os juncos. Os mais velhos e os mais respeitados são a cabeça. Os profetas que anunciam mentiras são o rabo. As autoridades guiaram o povo por caminhos errados, e por isso o povo anda perdido. Portanto, o Senhor não terá pena dos jovens, nem terá compaixão dos órfãos e das viúvas, pois ninguém crê em Deus. Todos são maus e falam tolices. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. A maldade do povo queima como o fogo que destrói o mato e os espinheiros. É como um incêndio na floresta que faz subir nuvens de fumaça. O Senhor Todo-Poderoso está irado e por isso a terra está sendo queimada e o povo está sendo destruído. Ninguém tem pena dos outros. Comem até a carne dos seus próprios filhos. Cada um devora a comida que consegue arranjar, mas assim mesmo continua com fome. O povo da tribo de Manassés ataca o de Efraim. O povo da tribo de Efraim ataca o de Manassés. E os dois juntos atacam o povo de Judá. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. Isaías capítulo 10. Ai de vocês que fazem leis injustas, leis para explorar o povo. Vocês não defendem os direitos dos pobres, nem as causas dos necessitados, e exploram as viúvas e os órfãos. O que vocês vão fazer no dia do castigo, quando de um país distante vier a desgraça? A quem vão pedir socorro? Onde esconderão as suas riquezas? Vocês serão levados como prisioneiros, serão mortos na batalha. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar o rei da Assíria como um instrumento de Deus. O Senhor disse: ai do rei da Assíria, ele é o bastão que eu uso para castigar aqueles com quem estou irado. Eu estou mandando que ele ataque um povo pagão, um povo com quem estou irado. Estou ordenando que leve embora tudo o que é deles e que os pise como se fossem a lama das ruas. Mas o rei da Assíria quer mais do que isso. Ele tem os seus próprios planos. Só pensa em conquistar muitas nações e destruí-las completamente. Ele diz: todos os meus comandantes são reis. Tenho conquistado muitas cidades, Calno e Carquemis, Amate e Arpade, e também conquistei Samaria e Damasco. Já derrotei reinos pagãos, onde o povo adorava muitos ídolos, mais ídolos do que há em Jerusalém ou em Samaria. Já destruí Samaria e os seus ídolos, e farei o mesmo com Jerusalém e com os seus ídolos. Quando o Senhor terminar tudo o que está planejando fazer no Monte Sião e em Jerusalém, então ele vai castigar o rei da Assíria, aquele homem orgulhoso e vaidoso. Pois o rei diz: fiz tudo isso com a minha própria força e com a minha sabedoria, pois sou inteligente. Mudei de lugar as fronteiras dos países e fiquei com todas as suas riquezas. Como se fosse um touro, eu pisei os seus moradores. Eu levei comigo as riquezas das outras nações, como alguém que tira os ovos de um ninho abandonado. Não houve ninguém que batesse as asas, ninguém que desse um pio. Mas será que o machado pensa que é mais importante do que o homem que o usa? Ou será que a serra imagina que vale mais do que a pessoa que serra com ela? Será que um bastão, um simples pedaço de madeira, é capaz de levantar um homem? Por isso o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, enviará contra os fortes soldados assírios uma doença que os deixará sem forças. Mandará uma febre que, como fogo, queimará os corpos deles. O Santo Deus, a luz de Israel, será um fogo que num dia só queimará o mato e os espinheiros da Assíria. O Senhor destruirá completamente as florestas e as plantações. Será como uma doença mortal que acaba matando a pessoa. As árvores que sobrarem serão tão poucas que até uma criança será capaz de contá-las. Alguns voltarão. Naquele dia, os poucos israelitas que ficarem vivos não vão confiar mais nos assírios que os fizeram sofrer. Eles vão pôr toda a sua confiança no Senhor, o Santo Deus de Israel. Alguns israelitas voltarão para o poderoso Deus. Mesmo que agora o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns voltarão. Deus já decidiu destruir o seu povo. A justiça virá como se fosse uma enchente, pois o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, decidiu destruir esse país inteiro, e ele fará o que decidiu fazer. Portanto, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, diz ao seu povo que mora em Sião: meu povo, não fique com medo dos assírios quando eles castigarem e maltratarem vocês como os egípcios fizeram. Pois daqui a pouco deixarei de castigar vocês, e na minha ira destruirei os assírios. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, castigarei os assírios com o meu chicote, como fiz com os midianitas perto da pedra de Horebe. Eu os castigarei como castiguei o Egito. Naquele dia eu livrarei vocês da escravidão e tirarei a pesada carga que os assírios puseram nas suas costas. Os assírios atacam. Os inimigos vêm da direção de Rimon, já conquistaram a cidade de Ai, passaram por Micron e deixaram a bagagem em Micmas. Atravessaram a passagem entre as montanhas e à noite estão acampando em Gebá. Os moradores de Ramá estão tremendo de medo e os de Gibeá, a cidade do rei Saul, já fugiram. Gritem, moradores de Galim, escute os gritos, gente de Laís. Responda, povo de Anatote.
Os moradores de Madmena estão fugindo. Fogem também os de Gebim. Hoje mesmo, os inimigos chegam até a cidade de Nobe e dali ameaçam o monte Sião, a cidade de Jerusalém. Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, derrubará e humilhará os assírios mais orgulhosos, como se cortam os galhos altos de uma árvore ou como se derrubam árvores enormes. Com o seu machado, ele derrubará as árvores da floresta e elas cairão, como caem as belas árvores do Líbano.